nossa gravação. Não, mas, gente, eu vim até rapidinho dar um oi, na verdade, tá? Daniel, só interrompendo antes de você começar. Tranquilo, por favor. Não, eu nunca participei, acho que, dessa reunião, né? Não. Dessa específica, sobre esse assunto específico, não, né? Não. Então, não, eu vim dar uma olhada, vocês discutem aqui a questão de sala de aula, acadêmica e como é que está, é isso? Isso aí. Os jovens, né, como está a aplicação do conteúdo, alguns informes e orientações. Tá, legal. E não tem nada... Só um minutinho. Daniel, como eu falei, o jardineiro chegou, já entra, tá? Tá, enquanto isso eu vou perguntando aqui. E quanto a essas questões, está tudo caminhando bem, não tem tido nada, nenhuma caso pontual, nada disso. Eu converso com a Yara, mas, na verdade, ele está conversando de cara, né? Certo. Nunca é na reunião, assim, oficial, como vocês fazem. Vocês fazem essa reunião uma vez por mês, é isso? Uma vez por mês. Legal, tá. Então, tá tudo tranquilo? E Edson e o Paulo que está dando aula aí, né, Paulo? Exato. Eu e Marilda. Tá. Mas é você e a Marilda mesmo, pelo que eu tenho notícia, é você e você. A Marilda não tem dado, ou é engano? É que o que acontece? Eu que acabo fazendo o plano de aula, porque assim, antes de eu ir dar aula, eu preciso rever, estudar um pouquinho o que eu vou falar, sim. Até porque às vezes, é o que eu comentei com o Daniel, às vezes tem algum outro documentário, algum outro ponto de vista que eu acho pertinente ao assunto, que é legal. Então eu faço esses encaixes. Mas, ó, o Edson está aqui para não me deixar mentir. O conteúdo é bem tranquilo, Os jovens participam. Pelo menos eu tenho ali uma molecada muito boa. Eu tenho vontade de contratar os 4 que estão comigo. Certo. A molecada é muito boa. Os 4 não, né? Porque um saiu, pediu demissão, uma menina que ela conseguiu um estágio pela Abre. Eu não sabia que ela estava participando da vaga, ela mandou currículo para a empresa direto. Mas enfim, aí vai ter a substituição ainda, o pessoal ainda tá... Eles não querem abrir vaga. Eles fazem um processo interno e já indica. Essa menina, aliás, ela foi indicação. Mas certo. É bem tranquilo, seu Fernando. Nossa, o conteúdo é... Eu gosto dos textos, né? O texto, porque a molecada estava acostumada com o ritmo de texto, né? No início, aí de repente vem uma história um pouquinho mais, vamos chamar de triste. E a molecada fala, caramba! Mas é engraçado. Mas a aula é bem tranquila. Mas até vocês dois têm a missão, junto com o Daniel, né? Em ter essa visão macro, que todo esse conteúdo, o que tiver que eventualmente ser ajustado, ou reformulado, ou melhorado, para que a hora que as outras unidades começarem, que se Deus quiser, começa uma hora, né? Esse famoso CDMCA e tal, que a coisa breca ali, breca lá, não anda, né? Vocês têm a missão de deixar bem ajustado para a hora que chegar lá, chegar mais redondinho, né? Isso. Mas legal, eu entrei mais para dar um oi, tá? Foi só, falei, vou aproveitar aqui, vou ver quem está na reunião, vou dar um oi. Espetáculo. Tá? Tudo então, isso que o Corinthians não faz. Pois é. Tá bom? Não faz. Então, gente, bom dia, um abraço. Abraço. Tá? Obrigado. Até mais. Grande abraço aí, Fernando. Marilda chegou. Marilda chegou. Bom dia, Marilda. Tá com o microfone fechado. Eu tô sacaneando ela porque ela tá sem carro. Eu tô com o carro dela, meu carro quebrou transmissão e eu tô roubando o carro dela um pouquinho. Isso é coisa de filho com mãe com filho. Isso não tem jeito. Isso só muda o endereço, viu, Marilda? Tudo igual. O senhor tem certeza. Tudo bem, Marilda? Quanto tempo não falo com você? Bastante tempo, né, Fernando? Pois é. Mas hoje eu só vim dar um oi aqui. Rápido, ai, que bom! Então, estou vivo aqui, certo? Qualquer coisa ainda que precisarem pode chamar. Perfeito?
Então, fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Abração. ótimo dia para Tchau. você. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Não, Oi, Marilda, bom dia. bom dia, Yara. Ah, Eu não entrei porque eu esqueci que eu tinha secando. Eu lavei o cabelo, não sequei. Eu falei assim, vou secar a franja. Atrás está molhado, mas na frente está bonitinho. Mas no vídeo não aparece. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. maravilha. Que bom. Bom, pessoal, agradecer mais uma vez, então, agora a presença, né, da Marilda. Já falamos aí com o Paulo, com o Edson, Yara também participando nessa manhã. A gente vê que o clima já está bem bacana e acho que é isso que interessa para nós com esse espaço aqui, né, do educacional. Então, estamos falando com essa perspectiva educacional e proporcionar sempre esse ambiente agradável é o nosso objetivo, sempre ali como objetivo primordial, né, para que as pessoas possam estar bem sempre no ambiente, não importa se virtual ou lá presencial nas salas e turmas de vocês, mas que elas estejam, né, se torne significativo, que a gente sempre fala. Bom, meus amigos, um pouquinho do roteiro vocês já conhecem, né, das nossas reuniões. Pedir para que façam um relato pessoal de vocês, como vocês estão, né, o Edson, Paulo, Marilda, de como estão atuando, o que tem feito aí pessoalmente. Logo em seguida a gente passa para a questão das turmas, relatos sobre os jovens, relatos aí sobre a aplicação do conteúdo, dificuldades, facilidades, o que foi bom, tem algo positivo para comentar. Ontem, só para registrar, em razão dessas 2 semanas aqui em Floripa, né, recesso escolar na rede municipal, e aí nós estamos com uma nova turma de jovens em Maringá. Então, ontem eu tive a oportunidade de estar em sala, né, com os jovens, realizando então um encontro, 3 jovens lá de Maringá, assim como na próxima sexta e terça que vem, falo com eles. Então foi muito bom, também posso relatar essa experiência com eles. E depois o nosso roteiro é passar aquelas questões dos breves informes, conversar um pouquinho com você sobre a questão dos relatórios, das nossas fotos, Paulo, né? E planejamento. Então, o Edson, pelo relatório, vai estar no encontro 77 o próximo, né? Deixa eu ver se eu peguei. Peguei errado aqui. Não, 77. E o Paulo vai estar no 32, correto? Isso. Perfeito. Então, consigo acompanhar com vocês. E aí vou trazer esse planejamento, como a gente tem feito, o que, pelo menos, que é interessante mostrar para vocês nesse roteiro. Encerramos com a mensagem final. Mas, claro, esse é o planejamento prévio, e aí abro aqui para pautas que queiram ser incluídas. Gostariam de incluir algum tema para a nossa conversa? Não? Edson, Paulo? Questão lá das empresas, Paulo, é que aí também é outra coisa, é o comercial, não é tanto educacional, né? Essa Então é uma parte outra das fala. empresas a gente deixa para o finalzinho ali, Deixa quando você terminar, para a Perfeito, gente discutir. tá ótimo. Então, seguindo nossa sequência, que rufem os tambores. Paulo, Edson, Marilda, como vocês estão? Quem gostaria de falar um pouquinho? Eu posso começar. Ou primeiro as damas. Quer falar, mãe? Tá fechado o microfone. Lógico, tá tudo bem, graças a Deus, assim, com um pouco de... cuidando um pouco mais da saúde, depois dos 60 começa a aparecer dores aqui, problemas ali, né? Tem que correr atrás. Filhos mudando de uma residência para outra, outro precisando de carro. Eita! Bom, e as festividades diminuíram. Agora não, deu uma... Não? Não. Começamos sexta-feira passada com uma outra... A gente está aproveitando esse tempo ainda de frio, que o tal do bolinho caipira, que é feito com farinha de milho, né, sem glúten, recheado com carne moída. Estou em toda uma receita. É uma coisa muito boa.
E a semana passada, na sexta-feira, tivemos um encontro aqui na igreja, que foi um encontro nacional do Congresso Mariano. Então, gente de tudo quanto é lugar do Brasil. E o povo ficou encantado com o bolinho, né? Nossa, e ele é um bolinho assado? Ele é feito com milho, farinha de milho. Olha. E ele é frito. Ele Não é é assado, não é frito. Ele é porque frito. eu falo que a primeira imagem que veio assim do bolinho, claro, de novo, a primeira imagem foi a pamonha, mas não é. É outra coisa. E um detalhe, o engraçado é que esse bolinho é de São José. Se você for em festa junina de São Paulo, de qualquer outro lugar, não vai ter, só tem aqui. Local, então. Ele é regional. E a nossa paróquia tem a fama que é o melhor bolinho da diocese. Eita. Então, vem muita gente comprar, graças a Deus. E é para uma reforma. A mitra diocesana ficava na nossa paróquia, mudou. E eles agora, o padre precisa reformar o prédio. Então, a gente está fazendo essas festas, né? Mas isso acontece sempre sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite. Então, graças a Deus. Aí na sexta-feira eu falo para ela, não precisa ir na aula, deixa comigo. O máximo que eu posso ficar até às 15 horas. Aí eu já vou para lá, porque tem que começar a enrolar bolinho, que é por volta de 4.000 bolinhos por noite. Nossa! Parabéns. Então é bastante trabalho. Muito trabalho. E CMDCA atuando? Então, por enquanto, a gente teve uma reunião só até agora. O que aconteceu? Porque é para ter a cada 15 dias. Certo. E aí aconteceram algumas coisas na prefeitura aqui, porque muitos deles, eles são pessoas que fazem parte da diretoria da prefeitura, de algum outro trabalho. E aí eles tiveram que ficar... a reunião vai ser a semana que vem. Chegava na outra semana, olha, vamos ter que cancelar. Mas vai ter agora, dia 30. Bom. Então, vai acontecer. Não, dia 31. Vai acontecer às 9 horas, que é das 9 ao meio-dia. A sequência é a cada 15 dias. Eu acho que é muita coisa, mas, enfim, a gente está lá, né? Sim, e lembrando que o CIEE estava fora, eles foram convidados e voltaram. Mas aqui em São José, o CIEE é bem tranquilo, o pessoal não fica embarreirando nada. Toda vez que tem ação, é engraçado que eles sempre estão do meu lado, eles colocam sempre abre CIEE do lado. E eu tenho um relacionamento bem tranquilo com o pessoal lá. Eles perguntam como que está o trabalho, eu pergunto também. Eles me passaram bastante informação do programa Jovem. Eu percebo que é um relacionamento tranquilo. Não tem aquele negócio de, meu concorrente, não vou nem conversar com ele. Eles passam, eu fiz pergunta do programa de aprendizagem deles, o pessoal fala numa boa. E daí eu percebi que eu estou num movimento errado. Aqui a maioria pede 6 horas, não pede 4. A gente conversa depois sobre isso. Né? A gente vai acertar isso daí. Eu vou precisar abrir uma turma de 6, porque a 4 eu percebi que eu tô, entre aspas, perdendo porque eles querem 6. Vamos a gente vai acertar, então, isso é só questão de fazer um acerto, um ajuste. Perfeito. Então tá, obrigado, Marilda. Né? Desejo aí muito sucesso com todas as atividades e que a saúde, né, possa dar aí vida longa para participar de todos esses eventos, realizar todos esses feitos aí. Parabéns. Bom, Paulo, você vai na sequência? Isso, enfim, a aula, conforme eu já comentei com vocês, bem tranquilo o conteúdo, a molecada participa bastante, porque eu acho que a gente tem um grupinho ali bem diferenciado, quando abre a boca é muito inteligente ali, as coisas que fala, a colocação. Tem um menino que eu falo toda semana para minha mãe, o Caio, eu falo, cara, esse moleque ele vai se formar, acho que eu quero ele como estagiário, porque é um menino muito inteligente. As coisas que ele fala, ele escreve muito bem, eu provoco eles, às vezes nem está muito no conteúdo,
O assunto eu não mudo, mas assim, teve a aula, a última que eu dei, a de oratória, eu estava viajando com a minha filha, minha mãe que deu. Antes da oratória foi... Eu tô com... É interpretação de texto, acho que foi isso. Acho que é isso. E eu comecei a provocá-la, porque tem lá, um estudante começa a frase e depois você começa a frase proposta e depois o estudante termina. Então, eu fiz um pouco diferente. Eu comecei a frase, aí daí eu pedi para eles fazerem o meio da frase, troca as folhas, o outro termina o texto do outro. O que a molecada escreve, assim, eu tenho tudo guardado, então você olha e fala, cara, molecada inteligente, o que eles colocam, assim, e daí teve as comparações, então eu vou meio que cutucando essa molecada e eles mostram que bem inteligente. A menina que saiu também era bem diferenciada. Ela acabou saindo, é só para falar do porquê que ela saiu. Ela estava atuando na parte administrativa, né, na empresa. Só que ela está na faculdade de desenvolvimento e análise de dados, o sonho dela é ser programadora, tal, então ela estava um pouquinho peixe fora d'água na empresa. Sim. Aí a própria empresa abriu vaga de estágio nessa parte, ela passou no estágio na empresa, só que ela optou por outra, que é uma gigante aqui da Embraer. Então, programação na Embraer é um pouquinho melhor do que a empresa que ela estava, né? E daí é por isso que ela acabou saindo, mas vai haver a substituição, a gente está só aguardando a formalização, né, da empresa. Inclusive, ela está indicando o próprio colega dela. Já indicou para a empresa. A empresa pediu. E o Cauã, ele estava no processo, ele quer fazer relações internacionais, tem inglês fluente, aí ele passou, assim, ficou na segunda seletiva, alguma coisa assim, lá no Rio de Janeiro, na PUC. Não é o FRJ, tá? O FRJ, Aí ele foi lá, mas ele não entrou, mas ele foi como que foi mesmo, Tico? Na cota ele não entrou devido às cotas, só que ele tem a cota social, que é por verba, essas coisas assim, ele tá aguardando ver se vai cumprir as cotas lá de raça, enfim, gênero, tal. Essas cotas não sendo alcançadas, ele entra. Então, ele está numa fila de espera. Porque, ele não passou na relação da cota, porque o Cauã, ele é um menino adotado, mas a mãe dele é mulata. Olha. Mas ele é claro, mas ele, assim, ele não é que vocês não me conhecem, mas eu tenho, assim, eu sou mais para a Morena do que para do Paulo aí. Ele é um pouco, assim, até mais claro que eu, mas ele pôs na cota. A mãe do Cauã é a irmã da minha mãe, tá? Olha. A mãe que é adotiva. Certo. Mas Paulo, você falou já do jovem, antecipou, mas não falou sobre você. A gente sabe que o seu carro está aí estragado, que viajou com a filha, mas como você está? Bem, assim, eu tô bem. A minha mãe, ela observa bem quando eu vou dando a aula. Daniel, de verdade, o Edson tá aí para não me deixar mentir, o conteúdo tá bem preparado, se você segue ali o plano, não tem segredo. Bem tranquilo. É óbvio que eu não quero... Daniel, é óbvio que eu não tenho vocação e não quero ser professor. Chegou no ponto de equilíbrio, eu vou contratar aqui um pedagogo, né? Mas, enquanto eu tô dando, bem tranquilo o conteúdo, e eu tô bem, eu me sinto... eu desenvolvo bem a aula, eu acho que eu estou me saindo melhor do que eu esperava. Que bom. O Paulo não fala, e vocês não conhecem pessoalmente, mas o Paulo, ele estava bem acima do peso, acima de 100 quilos. E ele entrou num programa aqui numa clínica em São José, né, uma clínica integrativa, e já é o garoto propaganda da clínica.
Ô, que é isso, hein? Aí. Tá assim, tá fantástico. Já emagreceu bastante, a saúde dele em todos os níveis começaram a melhorar, né? Ele não fala isso, Então, mas agora tá ele vendo, pode pô? falar. É, é, Esse é o problema da mãe, tá na reunião, Paulo. foi 16 quilos para fora. Nossa, É, então, quanto parabéns. tempo, Paulo? Em 3 meses. Nossa, mas eu acho que eu preciso, porque eu também só estou engordando. Depois você me Eu, tô, passa pa- as eu, dicas. eu passei com um nutricionista, nutrólogo e endocrinologista, fizemos alguns acertos. O negócio, só que o ruim é que é caro pra caramba. Que eu tô fazendo agora um negócio de coenzima, soroterapia, que é para abaixar alguns exames de colesterol, homocisteína e tal. E a brincadeira é tipo R$ 1.000 para 2 meses de tratamento. Então é meio carinho, mas vamos embora. Saúde não tem Mas preço. vale pela saúde, então, legal. Maravilha, parabéns, Paulo. Show de bola. Feliz também. Bom, senhor Edson, e você, como está, meu caro? Comigo está tudo bem também, tudo tranquilo. O que teve de fato novo, minhas netas foram embora, Eita, agora o mudou coração tá assim, ó. Aí é sacanagem. as duas. E Aí é foram Nossa. para sacanagem. E uma hoje cidade. é dia do avô, hein? Opa, então parabéns para vocês aí. Parabéns. Eles mudaram-se para Guarapuava, 300 quilômetros daqui. E foi agora recente? Faz 2 semanas. 2 semanas. Está com microfonia aí, eu estou ouvindo um retorno. Estou ouvindo minha voz. 2 vezes. Agora melhorou? E fora isso, melhorou. Fora Show. isso, normal, tranquilo. Tranquilo. Estudando. Ô Edson, E após? e ficar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá no futebol que eu frequento, um avô de 3 netos. Ele falou, cara, eu não imagino que eu não sou vô, né? Mas ele falou, é outra coisa. Filho é uma coisa, ser vô é melhor ainda. Então eu acredito que você vai sentir bem aí. O ruim é que é longe, né? 300 quilômetros 4 é horas, chão. 3 horas. Mas o bom é que tem a tecnologia para você ver a molecada, né? Dá para falar todo dia. Mas eu tenho 4, vai para 5 netos. E só um está aqui em Maringá. Uau! 2 nos Estados Unidos, 2 em Guarapuava e só um tá aqui. Eita, nós. Bom, mas e após? Como é que está indo? Tudo bem? Já passou da metade, né? Tá segunda. Já estamos terminando e não efetivou ainda. Uau! Opa, vamos ver isso aí depois. Daqui a pouco termina. E vou começar de O que novo. não efetivou? Eu acho que o contrato lá, daquele contrato lá, não Andressa, rolou ainda. a Andressa não fez o contrato? Ela fez, mas tinha uma informação errada lá que a faculdade pediu para corrigir. Está com ela vai corrigir. Ai, meu Deus do céu, eu vou ver isso Parado hoje. lá. Então, Eu tá. não sabia, vou ver isso hoje. Tá. Também não sabia, vamos correr atrás. Bom, no mais, só encerrando, muito obrigado aí pelos comentários, por falarem então sobre vocês. E como o Paulo comentou, conversando também com um amigo aqui, um tempo atrás, ele já, a família, eu acho que era o quinto, sexto neto dele, e aí ele muito, né, muito feliz, muito sensibilizado com a chegada do novo neto, e ele conversava e dizia, olha, Daniel, mais ou menos o que o Paulo relatou, tá? Você, claro, já é pai, eu era pai, enquanto pai, mas somente como avô é que eu entendi qual é o verdadeiro significado da família, que aí eu consegui ver, né, mais além, um degrau além, e eu consegui perceber essa importância. E agora, e aí ele dizia isso, bom, como pai eu tinha responsabilidade, como avô eu não tenho nenhuma responsabilidade, então, bem, a gente, né, acaba curtindo muito, e ele ficava maravilhado, é maravilhado, então, com a questão dos netos. Bom,
Com isso, bom, Yara, né? Para não cometer a gafe da última vez. Opa, e você, Não, ele como me está? esquece, Marilda. Porque como ele fala comigo todo dia, eu não sou assim, sabe? Eu sou normal ali, ele nem me dá bola. Eu já Thomas, sei Marilda, a série que ela está assistindo. Não, é, não tô brincando. ô Marilda, quantos netos você tem? 3. 2 da minha filha, Ana Beatriz, e uma do Paulo. Ah, tá. O Marco Antônio não é casado ainda. Não. Ah, tá. Ai, que delícia. Eu estou à espera de ter netos. Agora eu estou na fase de aguardar meus filhos providenciarem. Bom, da minha parte, eu estou bem. Hoje, gente, eu vou abrir um jogo. Eu estou morrendo de sono, porque eu comecei a ver uma série. Não consegui parar em plena terça-feira. Daí eu fiquei, assim, até umas 3 horas da manhã vendo a série. Daí, desculpem, mas assim, eu falei para o Paulo, para o Daniel, eu não vou nem enrolar, eu estou com sono, porque eu fiquei fora da minha carga horária de dormir. Então, não dá nem Qual que é a série, Yara? Não, é de investigativa. A Casa dos Mortos. O título não tem muito a ver, não. Eita. Porque a protagonista, tem uma funerária, então parece que tem a ver. Mas é assim, aquelas séries que te prendem, que no final não tem nada pelo jeito, nada, mas é que prende a atenção. Você já assistiu Downton Abbey? Não, acho que não. Fantástica. Como é que escreve? Downton Downtown, cidade, tá. Downton Abbey, ABBEY. Tá. Qual que é o streaming? É Netflix? Qual que é? HBO? Acho que é Netflix. Tá. Fantástica. Toda riqueza. Muito bom. Ai, que bom, que bom. Eu vou assistir, porque eu estou na fase de ver séries e essa aí, gente, é ridículo, não é nada assim, mas é... Essa é muito família, sabe? É muito boa. Ai, que bom, eu vou assistir também. Mas, gente, então, assim, tirando o meu sono de hoje, me desculpe, não deu nem para disfarçar, eu estou bem, estamos trabalhando bastante, a família vai bem, os filhos, meus cachorros. Agora, uma coisa que o Paulo falou, que a Marilda falou, eu preciso emagrecer. Marilda, engordei demais, não consigo emagrecer, porque chega uma fase que não dá para emagrecer, né? Daí já tentei alguns procedimentos, não deram certo, e eu preciso pegar essa dica do Paulo aí, depois o Paulo me passa para ver o que eu faço, porque isso está me incomodando, é questão até de saúde. Mas, tirando isso, o resto, graças a Deus, gente, agradecer a Deus, está tudo muito bem. Que bom. Só agradecer. Então, tá. Muito obrigado pelo relato de vocês. Né? Aqui também as coisas... Só para falar com vocês, eu estou com a câmera fechada, porque eu estou numa padaria. Eu virei a câmera, mas tá com esse filtro aqui. Eu tô fazendo a reunião de uma padaria, meu telefone tá carregando na tomada, então eu tô com ele na orelha, assim, ó. Por isso que tá desligado. Você tá numa padaria? Como assim? É que eu deixo minha filha 8h30 da manhã na escola. E essa dieta, né, essa reeducação alimentar que eu fiz, eu não posso ficar sem tomar café da manhã de jeito nenhum. Então eu vim na padaria, pedi um ovo, pão, e come tudo normal, viu, Yara? Não tem essa de ficar comendo só coisa vegana, não. A minha alimentação é totalmente normal. Ô, Paulo, depois você me passa essa clínica, não sei, esse programa que você fez? Você tem convênio médico? Oi? Você tem convênio? Tenho, Unimed. Beleza. Aí você vai agendar com os médicos e daí você passa para ele o que eu vou falar para você, ele vai te receitando as coisas aí. Nada muito fora da curva, mas tem um remedinho que você toma. Mas você faz academia, faz exercício físico? Tô fazendo. Mas eu perdi aí pelo menos uns 12 quilos sem nem ir na esquina comprar pão. Eita. Eu senti que esse tô fazendo, não foi assim? Eu senti que faltou um pouco de força. Faltou um pouco de vontade. Porque eu demorei para entrar na academia. Quando eu entrei na academia, eu já tinha 3 meses de tratamento.
Ah, certo. Que bom. Bom, então, meus amigos, Yara depois pega ali as recomendações, né? Pega as recomendações. E falando aqui também, já descrevi o período de recesso, essa é a última semana que vem retorno às aulas normalmente. As atividades continuam, né? Várias atividades realizando. Também a família já há algum tempo me forçou aí a ir para a academia, né? Para questão da saúde. Então, estamos na mesma batida. Isso é muito bom. E lembrando, toda essa nossa fala inicial aqui, que levou, claro, com a presença do Fernando, mas a gente, né, levou uns 20 minutinhos aqui da nossa reunião, nessa conversa, é importante porque para saber como vocês realmente estão, porque são os nossos profissionais que estão na ponta lidando com os jovens, né? E esse processo que a gente aplica aqui, ele é replicado em nossa sala de aula. Então, que vocês, como educadores, possam fazer isso também. Quando os jovens chegam lá, de conhecê-los, de falar, eu preciso, puxa, é 1h30, né? No caso do Edson, vocês também 1h30, Marildo, ou 14 horas? É 1h30, né? O horário da. Você fala o Isso, horário da aula? o horário da aula. É das 13 às 17 aqui. Das 13 às 17 aí. Então, não é aquela coisa, puxa, 13 horas, agora vamos começar aqui, aquele desespero. Não, é um processo que, sim, 13 horas eles têm que estar por lá, é o horário de chegada, é o ponto, mas você pode, sim, permitir, né, essa conversa, essa interação, permitir-se, como educador, conhecer os jovens para depois toda essa adaptação, né, esse ajuste no conteúdo que o Paulo fala, que o Edson também faz, ele possa, assim, estar ainda mais voltado e direcionado para o jovem. Porque aí você conhece qual é a trajetória dele, o que ele está fazendo, o que ele está enfrentando, e como educador, durante a aula, você vai poder trazer das dicas. É isso, mesmo que não seja direcionado, Edson, lembra aqui lá da faculdade, não sei o quê, o conteúdo te ajuda nesse ponto, mas eu posso falar sobre a faculdade diretamente para o Edson, sem citar ele, e ele vai estar sabendo que foi para ele, ou falar para o Paulo, ou falar para a Marilda sobre as atividades que elas fazem, com base no conteúdo que a gente está passando. Então, nisso eu trago até o relato para vocês, eu acho que o Paulo falou um pouquinho da turma, e aí a gente escutar o Edson sobre as turmas dele, que agora em Maringá nós temos 2 dias, né, foi feito esse ajuste para atender principalmente o setor supermercadista, então tem um facilitador aí que temos a turma de terça-feira, que ela inicia na terça, e os jovens são contratados, né, de terça a sábado. Então, eles fazem o curso na terça-feira e sábado eles estão também lá no supermercado, né, no mercado, trabalhando. E aí, segunda-feira é o dia de folga, compensando, né, o período de sábado. E temos a turma de sexta. Bom, e só para relatar, ontem foi uma experiência muito bacana, muito interessante. São jovens muito perspicazes, né, jovens excelentes. No caso da turma no módulo introdutório, Lara, Ana e o Gustavo, né? Eu falei para eles, olha, no final do encontro, por esses relatos da participação, dos comentários deles e da experiência já de vida, em tenra idade, tudo que eles já estão fazendo. Eu disse, não, minha autoestima foi para baixo agora com vocês. Um 17 anos já está na faculdade de Direito, de Administração. Toca guitarra, bateria, é judoca. A outra, 17 anos, faculdade de Direito. Bailarina, já morava, família mora em Curitiba, já rodou aí parte do Paraná, está em Maringá por causa das aulas de balé, toca piano. A outra está concluindo o ensino médio, não faz parte de um atleta, né, de uma escolinha, de um treinamento, mas joga vôlei, toca bateria, quer fazer psicologia. Nossa, eu disse, não, minha autoestima agora tá baixa aqui com vocês, porque vocês são excelentes. Né? E o encontro foi muito bom, ontem era socialização, questionou, né, ou trouxe esse questionamento do quem eu sou, com base em todos os valores que já foram, né, construídos, transmitidos por meio da socialização primária e secundária, e principalmente
projeção do futuro, quanto que eles ainda vão ser socializados agora na empresa, que é a socialização profissional, na área profissional que eles estão, que vão aprender novos códigos, novas linguagens, e que isso vão sendo incorporadas à vida deles. Então, foi espetacular. Então, esse é um pouquinho do meu relato aqui, pessoal, relato com a experiência com a turma ontem. E, Edson, como está, então? Como estão nossos jovens aí em Maringá? Bem, a turma de terça-feira começou com 3 jovens e agora está com 2, porque a Ana, que era do CSD, ela não trabalha sábado, o CSD não abre sábado. Então, puxa, aí ela foi para sexta. Isso, aí tem os 2 meninos. Eu preciso informar, estava marcado, vai trocar minha internet aqui, não sei se vocês sabem, a Oi, ela tá falindo, né? Tá com recuperação judicial, e eu marquei para 11 horas, e parece que o técnico está chegando aí. Deixa eu só atender ele, só um minuto aqui. Mas se quiser continuar, tá tocando o interfone. Só um minutinho. Tranquilo. Então tá. Vamos seguindo. Nesse ponto, não sei, Yara, quer fazer alguma observação sobre a questão, só naqueles nossos informes dos CMDCAs? Tá? Porque hoje nós estamos com as unidades ativas Maringá, São José, mas até Sim, para gente, eu estou falando aqui, ó, eu estou abrindo uma vaga por WhatsApp do aprendiz. Opa! Não, então fica. Não, pode abrir essa vaga aí, fica tranquilo. O Hotel Ibis. Tranquilo. Lembra o Hotel Ibis? Sim. Fecha essa vaga aí. Espera aí. Vai aí que ela está me chamando aqui. Pode fechar a vaga. Bom, então eu vou falando aqui para o Paulo e para a Marilda. Nós estamos em Maringá, São José ativos. Pode entrar. Processos que estão agora em andamento aí com o CMDCA, né? Campinas e São Mateus do Sul, que estão nesse processo. Deixa eu fazer uma coisa. Acho que consigo desativar isso. Então, Campinas, São José, aguardando o CMDCA, fazendo as avaliações. Inclusive, Maringá está sendo revalidado, né, ou também o registro aqui no CMDCA. E estamos com as unidades em stand-by, que é Foz do Iguaçu, que houve uma mudança, né, ali, mas está entrando... e já encaminhados ali às vésperas, assim, para entrar no CMDCA Recife, já está bem avançado o processo, falta só o cadastro, e tem unidades como Taubaté, Pelotas, acho que ABC, talvez. Sei que essas são as unidades assim mais próximas que a gente já está mexendo com documentação de CMDCA. Tá? Então, só para deixar como registro para vocês. Mas esses seriam os informes CMDCA. Quanto às questões de relatórios, gostaria de agradecer muito vocês pelo preenchimento. Tá? Tem sido muito agradável até ler os relatos, mas eu já faço uma breve observação. Os prazos estão ali sendo cumpridos, embora o Paulo deu uma escorregadinha ali no último mês, mas em cima do lance, né? Incomodei ali ele, mas conseguiu enviar, e aí foi feito tudo no prazo. Eu lembro que estamos agora na última semana, então encerra o mês, precisamos desses relatórios, e aí temos, claro, uma margem até a próxima semana, porque aí no final de semana seguinte, que é dia 5, né, 5 e 6, então no dia 7 eu faço a entrega do relatório para Andrés disparar, então, para as empresas e outros. No mais... Daniel, oi. Deixa eu aproveitar o momento. Amanhã, aqui em São José, é aniversário da cidade, não tem feriado, né? Isso a gente já tinha feito a adequação no calendário. Dia 28 tem aula. Uma empresa já definiu, ela não abriu essa semana. Ela deu folga de segunda a sexta para molecada. Então, eu já sei. A outra empresa, eu acredito que vai ter aula. Então, eu simplesmente dou falta para os outros dois e conteúdo dado e sigo, né? Isso.
a falta e segue em frente, tranquilamente. Se a empresa decidir emendar, eu não dou falta para ninguém, é isso? Eu dou falta para todo mundo e depois eu dou o conteúdo de novo na próxima aula? Isso aí, na próxima aula segue o 32, não é para dar os saltos, né? E a falta vai ser normal. Na outra vez a gente conversou né, com as empresas e tal, a menos que você tenha essa resposta com antecedência e faça o mesmo procedimento anterior. O que acontece? Essa empresa, da última vez, ela me avisou no dia do feriado à noite. Nossa. Aí, putz, sabe o que é ruim? É que o pessoal lá é bem flexível. Mas o certo seria eu pagar até a sala que eu uso. Eu pago ali R$ 60 por utilização. Antes estava de graça, agora eles estão cobrando, porque tem outras pessoas que querem usar a sala e eu fico fazendo a travada para mim. Perfeito. Mas eu percebo que é meio enroladinho, mas faz parte. Eu não sei se eu dou aula ou não na sexta-feira. Vou ter que aguardar a empresa falar. Certo. Mas lembrando também, eu acho que né, você comentou, teve até um pequeno problema depois para jovem acabar justificando isso, não foi? Estava na aula, você era presente, que a empresa queria montar o banco de horas, né? Com eles, como não teve curso, agora você me deve 4 horas aqui para trabalhar, tal. Bom, mas foi recesso, era recesso. São eles que estão né, optando por isso. E aí a gente só fez o acordo para justificar. Na verdade, a molecada que explicou errado. A hora que ela queria lá fazer banco de horas, entre aspas, era para esse feriado do dia 28. Para esse tá. 28. Agora. Então ela falou: olha, vocês trabalham um dia aqui. Daí eles acertaram o contador lá. Eu falei: olha, isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí. Porque não vai ter aula, mas eu vou dar falta para eles normal, tá? Perfeito. Ela trocou um sábado com essa sexta-feira agora. Tá ótimo. Então é isso. Só que foi o que eu falei para ela. Eu falei: olha, você está correndo risco. Por quê? O jovem, ele pode trabalhar 20 horas por semana. Nessa semana em questão que eles foram um sábado também, eles trabalharam 24 horas. Então, tem um problema aí. Mas eu não posso me envolver nisso. É decisão de vocês, com a contabilidade de vocês. Toca aqui. Não, perfeito. Agora, eu vou dar falta do mesmo jeito. Ótimo. É esse o padrão. Está aí justificado e argumentado. Então, maravilha. Obrigado. Bom, então os relatórios estão sendo entregues, o preenchimento, reforço a necessidade das presenças contínuas para que a gente possa acompanhar e, principalmente, o registro fotográfico. Vou dizer, o Edson já pegou a vibe, já está lá, faz os registros, manda para a gente. Às vezes, os jovens já brincam no grupo, um com o outro, né, porque ficou com um sorriso assim, ou fez a pose assado e tal. E aí precisamos que você possa também permitir essa interação aí, Paulo. Sei que o grupo é pequenininho, mas manter esse registro para que eles possam ver essa produção. Além disso... a menina que era oposição ao direito de imagem foi ela que saiu. Ela que saiu. Então agora a gente não vai ter mais. Mas o que está acontecendo? Eu mando nos relatórios a foto, mas eu esqueço de mandar no grupo. Eu vou começar a mandar no grupo, que daí de lá eu posto no relatório. Perfeito, perfeito. Eu acho que é esse o processo que o Edson faz. Está lá na aula, já manda no grupo, e depois ele só resgata, né, e encaminha nos relatórios. Então tá. De novo, é um pequeno ajuste num procedimento nosso que é uma característica, tá? Que eu quero que entenda que isso não é simplesmente uma questão burocrática por si só. Preciso registrar o Daniel, a Yara tem que acompanhar o que está acontecendo. Isso envolve, isso é parte do processo. Mas esse envio de fotos dos jovens, de um grupo que também atua numa sociedade que tem a imagem, a questão imagética é importante, isso também é interação. Tá? Então, é esse o toque que a gente quer dar e trazer essa característica, para que eles vejam e se sintam parte. Tá? Ontem o encontro aqui foi socialização, fala das questões de grupo, e estar num grupo tem uma estrutura.
questões de um objetivo, tem hierarquias, tem ordens, e tem uma questão que chama-se tem a externalização do grupo e o sentido de nós. Então, como que a gente adquire esse sentido de nós, da turma São José? É você visualizando, vivenciando a experiência e visualizando ela. E a externalização é o quê? Pouco a pouco, esses jovens estão ganhando as características de vocês. Né? Vocês, educadores, instrutores e da turma. Com certeza. São pequenos códigos, pequenos hábitos que vão sendo adquiridos ali internamente do grupo. E isso vai dar o corpo no sentido de nós no futuro. Então é a turma, agora Maringá vai ser muito característico, porque tem a turma de sexta-feira e tem a turma de terça-feira. Então vai ter esse nós muito mais marcante nesse momento, e assim como vocês. É isso que só pontuar na questão das imagens. Quanto aos relatórios, eu disse, muito obrigado realmente pelo preenchimento, pela entrega nos prazos. Mas quero pedir para vocês um favor, que sintam-se mais livres para descrever os encontros. O Paulo, eu vou pegar um pouquinho no pé dele aqui no caso, porque né, ele diz, é fácil, é simples aplicar o conteúdo, legal, consigo estudar sobre conteúdo, legal, ao estudar sobre conteúdo eu vejo, pensando então a partir dos meus jovens, eu vejo, puxa, tem uma perspectiva aqui interessante, tem um outro ponto, tem um outro conceito, tem um outro tema também que eu posso abordar a partir deles. Ótimo, tudo isso faz parte desse desenvolvimento, dessa formação e até mesmo dessa transposição didática que você vai fazer sobre esse conteúdo. Excelente. Agora, o que percebo, Paulo, como você está dividindo ainda comercial, educador, né, e tem um processo de inserção, ainda falta, vamos lá, aquele 99 não é 100%, tá? Então, por isso que eu digo, às vezes o relatório fica um pouquinho de lado, a foto fica um pouquinho de lado, e principalmente a descrição do encontro fica um pouquinho de lado. Tá muito resumido lá seu encontro. O Edson tem feito isso. Às vezes, Edson, eu percebo aqui, tem uma certa repetição, os jovens gostaram muito, muito participativos. Então, esse toque, não é, estou fazendo errado, não, tá ótimo, mas a gente busca a excelência. Falta uma riqueza de detalhes, né? Isso, é isso. Torna isso mais denso. Descreve, olha, trabalhamos o conceito tal, os jovens sim participaram, teve dúvidas, teve questionamentos, a dinâmica, o Edson tem trazido isso. A dinâmica, gostaram muito, foi feita a dinâmica tal, porque assistimos, como o Paulo já assistimos o filme, o vídeo, o documentário tal, e a partir disso houve tal conversa, tal debate. Então, trazer mais esses elementos. Como está ótimo, mas nós podemos chegar na excelência. Então, e digo a você, esses relatórios estão sendo enviados para empresas, têm tido um retorno muito interessante, tá? As empresas gostam desse relatório, e é onde a gente vai ganhando eles de uma maneira simples, vai vendendo agora nosso produto, vamos lá, vendendo nosso serviço, fazendo uma publicidade muito simples, muito objetiva, porque eles vão pegar o relatório, que é procedimento burocrático para acompanhar, mas ali nós também estamos vendendo esse produto, vendendo esse serviço, e a riqueza de detalhes que vocês trouxerem, porque vocês estão em sala, eu não tenho como inventar nada aqui, então vai ser ainda um facilitador ainda maior. E digo, além das empresas que são parceiras, que recebem isso como nossa obrigação de enviar, eventualmente também o contato comercial pode enviar, só para que você tenha uma ideia, esse é o nosso relatório do último mês, olha o que os jovens fizeram. Então, isso é um ganho tremendo com base na descrição de vocês. Então, esses eram os pontos sobre o relatório. Alguma dúvida sobre o preenchimento, as planilhas, está tudo certo? Com o Edson, eu é que me atrapalhei, Edson, no mês passado, porque tem a planilha de terça, planilha de sexta, aí eu fui falar com ele, Edson, não achei aqui. Não, Daniel, está na de terça. Aí, puxa vida. Mas foi um erro meu aqui de não ter visto também, de procurar nos dois relatórios. Foi o hábito de estar em uma e estava no outro.
Bom, quanto a isso, ponto. Alguma observação gostariam de fazer sobre os relatórios? Só um Por comentário. favor. Outro dia eu tentei anexar mais que 4 fotos, parece. Ele não permite. Ah, certo. Então, Eu acho que ficou definido 2 ali, mas eu posso ver, porque aí, né, a nós aqui é que vamos acabar selecionando, escolhendo essas 2 sim, primordiais. acho, Mas eu acho que eu vou. tinha. Num dia eu tirei bastante foto e aí acabou, eu não consegui anexar no relatório, né? Tá ótimo. Vou logo depois, então vou ver aqui liberar mais imagens no relatório. Logo depois terminado, eu E faço isso. outra coisa, eu não sei se isso é possível alterar, mas lá fala, tipo, coloca lá nenhuma ausência, não teve nenhuma ausência, mas precisa anexar documento, é obrigatório. Ah, tá Então, obrigatório. vai, porque não teve ausência, não tem nenhum Perfeito. documento, né? Não, não tem nada para anexar. Aí eu coloco lá, eu anexo uma folha escrita, nenhum documento a ser anexado. Não, Então, tá bom, boa. isso era Per- um toque. Perfeito, Edson. Eu vou ver se tirar ali a obrigatoriedade. Perfeito. Porque isso facilita o trabalho de vocês. Tá? Imagina, tem que ficar anexando toda vez um. Então já vamos ver. 2 pontos, maravilha, obrigado. E esse é o ajuste que a gente vai fazendo, facilitando o trabalho de vocês, facilitando o nosso por aqui. Bom, meus amigos, nessa sequência, então, que nós temos, chegamos já quase a 10 horas, gostaria de compartilhar, então, primeiro, um olhar sobre o tema, o próximo tema do Edson. Deixa eu ver aqui, onde está a janela. Aqui. Então, esse vai ser sempre, será aquele breve comentário sobre o conteúdo. Deixa eu ver se ele abre. E foi sobre o próximo conteúdo, para compreendendo qual a proposta. E, de novo, essa proposta tem um olhar, tem uma certa fluidez, uma certa transição entre o conteúdo, que ele é organizado, aquele norte que o Paulo, né, observa, puxa, é interessante, mas que tem outros elementos que vocês podem ir trazendo. E principalmente, vejamos, toda aquela conversa inicial que vocês têm com os jovens, semanalmente, né, semanalmente, a cada encontro, sobre o que ele está fazendo na vida pessoal e principalmente na empresa, que atividades ele fez. Vocês, Paulo, Marilda e Edson, vocês têm que ser capazes, como instrutores, de conhecer as empresas dos jovens sem precisar estar lá. Né? O Paulo tem uma vantagem, porque ele faz o comercial e realiza as aulas. Ele visitou as empresas, ele conhece os prédios, entrou lá, nem que seja no RH, na parte de administração. Em algum lugar ele esteve na empresa, então ele conhece, ele tem essa familiaridade do espaço. O Edson não faz essas visitas nas empresas. Por mais que conheça, talvez já tenha entrado em uma ou outra, ou passe na frente, né? Tem a visualização mais exterior do prédio. Mas agora o que eu digo? Com base nas informações dos jovens, vocês devem ser capazes, esse é um desafio para vocês como instrutores, devem ser capazes de quase reconstruir, pelo menos, o local de trabalho do jovem. Vocês devem conhecer o que esse jovem está fazendo por meio dos relatos dele. Tá? Mais ou menos quantos funcionários estão ali trabalhando com ele, qual é o perfil do supervisor ou do gerente dele, de quem está coordenando, com base no que eles estão argumentando. Se ele trabalha numa mesa, se trabalha em baias, né, mesas assim separadas, com colegas ao lado, não, no escritório ele está na parte mais visível do escritório, não, ele está mais no fundo do escritório, ele passa o dia se movimentando. Bom, deve ser possível isso. Por que eu digo? Como instrutores, fazer essa reconstrução. Porque na hora de realizar o encontro, de novo, vocês vão poder direcionar as atividades e deixar mais palpável para o jovem isso. Se eu sei que o jovem trabalha no escritório, na mesa, quando estiver falando, acho que o Edson já passou sobre
encontro sobre higiene, sobre limpeza, organização. Então, ele tem um viés principalmente para a área de atacado, mercado, distribuição, mas também ele é aplicado no escritório, que está dentro dessa empresa também, ou de outras. Então, esse pequeno ajuste na fala, ou a maneira de incluir o jovem, ou de incluir o conteúdo na atividade do jovem, faz todo o diferencial. Tá? E é um diferencial que eles estão percebendo. Eu digo aqui pelas turmas do Edson, os jovens, quando eu tenho a oportunidade de conversar, eles sempre dizem, eu aprendi, eu pensei sobre tal coisa, eu não tinha percebido isso. Então, já tem feito, e o pedido agora, de novo, é a busca da excelência, é sempre ampliar isso, Edson, e que você faz já aí muito bem como educador, e Paulo dá também esse destaque, que no seu relato mostrou que os jovens também estão ali participando, estão interessados, já estão envolvidos com esse tema. Então, esse é um olhar que eu queria deixar registrado, até o Edson, diferente do Paulo, que está lá no módulo básico, o Edson já está no módulo específico. E esse módulo específico, ele vai ter, em determinado momento, um olhar mais administrativo e um olhar mais, vamos lá, né, para o setor administrativo, um olhar mais para a administração e um olhar para o comércio. Então, ele está sempre alternando. E aí o instrutor, o Edson, tem que usar toda a habilidade dele para incluir o pessoal do comércio e o pessoal da administração. Né? Mas está falando aqui de layout, puxa, o conteúdo ou o vídeo falou do layout do mercado. Pô, no meu escritório não tem esse layout. Mas tudo bem, mas naquele momento, talvez sejam para 5 jovens que estão aqui no mercado. Os outros 20 não estão no mercado, mas ainda assim eles são clientes. Então, esse jogo sempre, Edson, talvez agora você não é o profissional que está atuando nessa área, mas você é o cliente. Então, perceba como isso funciona. É para seu conhecimento. Ora, é para vender mais. Saber que a padaria está no fundo do prédio, que é para fazer o cliente andar toda a loja para ir lá na padaria, e quando ele volta, ele vai passando pelos vários produtos. Né? Por que o crediário está lá no fundo, o caixa é no fundo de uma loja, de um outro comércio, que é para o cara passar por todos os produtos e poder, né, despertar o interesse em comprar algo mais. Então, ora você vai ser o profissional interessado que aquilo aconteça, e ora você vai ser afetado porque você é o objeto desse interesse. Esse jogo você vai fazendo continuamente aí com os jovens e ampliando sempre, tem possibilidades. Como aqui, eu não sei, Marilda levantou a mão, não me apareceu aqui, ela saiu. Mas bora lá. Sobre conteúdo. Esse próximo conteúdo é de cuidados na manipulação de produtos e materiais. Então, ele tem a ênfase, né, de destacar a importância das práticas higiênicas que inibem a transmissão de doenças e contaminantes que comprometam a saúde humana. Então, puxa, está falando de alimentos? Mas eu não estou lá, de novo, no supermercado. O meu trabalho não envolve alimentação, não envolve frutas, verduras ou outros. Por que isso me afeta? Então, não vou repetir, é o jogo que eu comentei anteriormente, mas dar o destaque para eles, por exemplo, agora nós saímos, já podemos aí dizer que superamos uma pandemia, e que mostrou a importância, né, desses contaminantes e como que o contato pode transmitir doenças. Muitas delas, ou muitos germes, bactérias e vírus, nós estamos transmitindo, estão agora nas nossas mãos, aprendemos isso, estão aqui no ar, estamos respirando, estão na nossa casa, estão em todos os ambientes. Só que eles já não fazem, né, nós criamos resistência, temos imunidade contra eles, por isso não nos afetam. Mas ainda muitos outros podem nos afetar. Podem sim, desde uma pequena infecção intestinal, né, até mesmo problemas mais graves de saúde.
Então, esse encontro vai trabalhar com isso, para que eles percebam que no ambiente de trabalho, essa higienização é importante. A pandemia, para nós, foi tão marcante nos hábitos, nos costumes, por quê? Porque nós já deveríamos estar praticando determinados hábitos e não praticamos. Né? Lavar as mãos, um hábito simples, mas a gente descobriu que tinha que lavar as mãos mesmo. Bom, mas já está lá, tem documentos, vigilância sanitária e vários outros, orientando empresas e profissionais quanto a determinados procedimentos. Então, esse encontro vai trazer isso, vai recordar sobre esses procedimentos, e que vai ver que não são muito diferentes daquilo que a gente já foi ensinado. Opa, né, espirrou na mão, vai lavar a mão, não vai sair, né, cortando algum alimento, fazendo coisa, vai cumprimentar alguém, passar a mão no cabelo, passar a mão no nariz, vai assinar documento. A partir desses hábitos que você vai conversando com eles, vai perceber as normativas, a normatização deles, então, no ambiente de trabalho. E tem, começamos, claro, como sempre, com aquela nossa breve historinha, um exercício de paciência, ok? Tem uma mensagem ali sobre o menino que era, né, não era muito paciente, o pai pediu, cada vez que você ficar irritado, prega, né, bota um prego lá atrás da porta, e aí o menino começa a observar colocando muito prego, vai deixando, né, com isso ele vai percebendo que fica irritado muito, vai melhorando, quando ele diz, não estou ficando mais conseguindo me controlar, o pai diz, então agora cada dia que você consegue se controlar, tira um prego. E no final ele vai lá e diz para o filho, consegui, venci. Aí o pai leva ele como mensagem final, olha lá a porta e diz, que ótimo, você tirou todos os pregos, mas agora não esqueça que cada vez que você irritou, né, que teve conflitos, teve dificuldades, teve isso ou aquilo, o prego deixou uma marca na porta. Então, vamos lá. Então, tem a mensagem reflexiva sobre isso. Bom, dinâmica da jaula, Edson. Essa é uma dinâmica que serve aqui de quebra-gelo, já de início, né? Chegar depois do almoço, assim, bota todo mundo para rodar. O que ela acontece? Você separa lá um grupo de jovens, pede para uma parte deles fazerem um círculo, né, com as mãos dadas, e diz que eles são jaulas. Eles são a jaula, né, como as grades de uma jaula. E os outros que vão ficar dentro são os animais. E aí bota lá, consegue uma música, bota uma música para rodar e deixa eles andarem pela sala. Quando eles estiverem andando, pode fazer uma primeira rodada sem eles saberem como funciona a dinâmica plenamente. Quando eles estiverem rodando, você diz para, né, ou grita ali, fala jaula, e aí todo mundo para. Quem é jaula vai se dar as mãos, e quem estiver no círculo, né, foi preso, e ele vai se integrar agora à jaula. E os outros animais que ficaram fora, a intenção é que a jaula possa sempre pegar, né, esses animais que estão fora. Então, a primeira rodada vai servir assim para que eles entendam. Aí, na segunda, você faz valendo, e aí vai ter a brincadeira. Eles vão estar sempre fugindo, correndo ali, porque não querem ficar dentro da jaula. Bom, com isso, no final da brincadeira, você vai ter a oportunidade de começar a discutir sobre, né, como foi a atividade, o que era ficar ali, como foi prender, tal, como foi ser o animal, correu, ok. E aí começa a direcionar principalmente para o tema do encontro. Primeiro, no ponto relacionado à jaula, é como é ser aprisionado, né? Como executo, quais ações executo para resolver problemas do dia a dia, e por fim você relaciona com o nosso tema, que aí sim, qual é a liberdade, né, que a gente tem ao seguir as normas, ou como nós nos prendemos, né, ou como entramos numa jaula quando não seguimos esses procedimentos. Então, o primeiro tema, assim, para discussão mais aberta, para entrar, fazer essa grande introdução. A atividade 2 é ler, a partir disso, é ler o poema, chama-se Poema das Mãos, e ali ele vem descrevendo, né, é um poema, com as mãos eu
eu posso desenhar, posso escrever, posso tocar, fazer isso. A partir da reflexão do poema, você começa, puxa, qual o papel das mãos, né, em nossa vida? Claro, não vamos, sempre com cuidado, você usa né, o alerta com cuidado para dizer que nós não estamos aqui principalmente com as questões estereotipadas do chamado capacitismo, né? Que aí são as pessoas deficientes que não têm mãos. Então, sempre faz esse alerta, ó, né, nós não estamos questionando o capacitismo, nós estamos falando, sim, aqui sobre o uso das mãos e a importância que para um grande grupo populacional tem, e como usamos essas mãos. E começa a reflexão de pensar quanto que as mãos podem criar coisas maravilhosas, mas também pode ser veículos, podem ser vetores também de destruição da própria vida, né? E isso vai passando pelo debate. Parte expositiva, depois tem os vídeos sobre tipos de contaminação alimentar. A Organização Mundial da Saúde fala sobre 5 chaves para uma alimentação mais segura, que são não é a alimentação, mas os procedimentos para essa alimentação mais segura. Vai destacar um outro vídeo, as doenças transmitidas por alimentos, as TTAs, a dinâmica do gouache e a segunda do cola glitter. Aí você faz parte daquela organização de pensar que essa dinâmica, separar dois jovens, levar ali um pedacinho de sabão, de sabonete, passar a cola glitter no guache primeiro, né, sabonete no tinta guache. O jovem vai estar vendado e vai pedir para ele lavar as mãos. Claro que vai precisar de uma bacia pequena, um pote, e que ele lave as mãos. Esse sabonete ou sabão com tinta guache, então ele vai lavar, esfregar as mãos, e depois ele não vai estar vendo que tem tinta, e depois você vai mostrar para eles, olha aonde não foi lavado, tá? Porque quem já viu, quem já observou, seja pela prática profissional ou pelos programas de televisão, as séries lá da Yara, as séries médicas, várias vezes mostram os médicos antes de entrar num procedimento, né? E eles estão lavando as mãos. Às vezes tem até escovinha para lavar entre os dedos, lavar a unha, né? E aí mostra para eles, olha, faz esse comparativo, a importância, por que aqueles médicos fazem isso e muitas vezes lavam até o antebraço, tá? É necessário. Ou quem já foi doar sangue, vai lá, tem que lavar as mãos e lavar o braço completamente antes de fazer a doação. Então, de mostrar para eles, ó, essa necessidade e de como lavar bem. Não dá para fazer rápido, mesmo no ambiente de trabalho. E esse rápido não é uma questão de ficar 5 minutos também. Não, é de dar mais atenção na maneira de lavar, de como eu limpo, né, bem as mãos antes de realizar o trabalho. O segundo envolve uma dinâmica com a cola glitter. E aí sim, você precisa combinar com um jovem, ou você mesmo faz. O ideal é combinar com o jovem, ó, nós vamos fazer a dinâmica assim. Vai ter que levar um pedacinho de chocolate, um pedacinho de bombom, ou uma fruta, tal. Luva cirúrgica ali, descartável, uma faca e a sacola glitter. Então vai combinar com o jovem o quê? Ele vai cortar esse bombom na frente ali de todos, né? Esse chocolate e essa fruta. Só que em determinado momento, ele vai espirrar. Aí ele espirra na luva, coloca a cola ali, ou colocou a cola um pouco antes, tal, mas ele espirra antes de cortar. E à medida que ele vai cortando, claro que aquele glitter vai ficar na faca, vai ficar no alimento, e depois mostra para eles, ó, é isso aqui que a gente está querendo mostrar para vocês. O quanto que nós temos, então, de germes, de bactérias em nossas mãos, e elas vão sendo, né, transmitidas. Elas vão ficando naquilo que a gente toca. Para que eles percebam que no ambiente de trabalho, não só o risco com a própria vida deles, mas principalmente dos clientes. Tá? Então, esse é um ponto. Depois,
a questão da CLT sobre movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, produtos perigosos, tem indústria de alimentos e bebidas, 11 cuidados no controle de estoque de produtos perecíveis, e nós temos jovens, né, não na indústria de bebidas, mas em outras indústrias, então faça sempre essa associação, né, com o espaço, com a movimentação. E, por último, tem uma atividade que é entregue uma cópia individual para pequenos grupos, solicitem que entrem em contato com o completo teor do texto. Então, é um texto um pouquinho mais extenso, você vai separar o tempo, ou para que eles façam essa leitura individual, coletiva, ou faz a designação de determinadas partes do texto para cada grupo, podem comentar sobre ele, e aí você vai ter 3 anexos, tá? Pode ser um por grupo. Esses anexos envolvem depósito de armazenamento de materiais, aí tem área, revestimento, tipo de piso, eles possam idealizar um depósito, ou principalmente alguém do grupo que tenha na sua empresa, alguém que conhece esse depósito, esse espaço na sua empresa, ele possa ser a referência. E aí vai fazer o preenchimento, que aqui é uma descrição disso. Como é guardado, os materiais, a embalagem. Então, esse primeiro fala sobre matérias-primas, o segundo sobre embalagens, e um terceiro sobre o produto acabado. São 3 tipos de estoque que você já falou com eles anteriormente, eles já conhecem, né, o depósito, o estoque, e que esse estoque pode ter produtos diferenciados, então nós temos 3 espaços, e cada espaço requer diferentes. Claro que eu estou falando aqui, mas o texto vai te dar a base com as orientações para esse preenchimento. Mas é um exercício para que eles pensem junto ali, façam essa aplicação já sobre o movimento das mercadorias e essa organização. E no final, uma atividade que você já aplicou, acho que pelo menos tem 2 vezes esse exercício, vai instalar a frase higiene, manipulação de produtos, aí eles têm que criar palavras a partir disso e montar um texto. Então, né, criar palavras a partir das letras dessa frase e montar um texto. Então, esse é o encontro. De novo, sempre o desafio é o domínio do tempo. Então, você sabe ali o desenvolvimento dos jovens, o que atende eles, quanto tempo vai dedicar para as dinâmicas, quanto tempo da preparação para essa dinâmica, que é o conteúdo em preparação para essa realização. Mas é isso. Dúvidas sobre esse conteúdo, Edson? Não sei se já tinha tido contato com ele, já. Então, que bom. Foi só para acrescentar. Daniel, Oi? Daniel, voltei, peraí. Opa. Alô, Daniel? Estou escutando. Está me ouvindo? Sim. Alô? Oi, eu escuto você, Yara. Está me ouvindo? Sim, eu escuto. Aqui deu problema aqui. Não, essa aula você vai dar ainda, é isso, Edson? Sexta-feira. Ela foi dada terça e vai ser dada sexta. Mas esse monte de material, você providenciou na Árvore? Não, eu tenho alguma coisa, no caso a cola glitter eu não tenho. Então tem que pedir daí, é isso, né? Sim, eu vou providenciar. Então tá bom, tá, era isso. Show. Então, agora para o senhor Paulo e Marilda. Sim. Vocês vão ter o encontro número 32, Direitos Humanos. Esse é um encontro muito bacana. Só para dizer, ontem foi pedir a prorrogação para vocês, o cancelamento da reunião. Teve um convite aqui da Escola Marista Social. Né, a Marista Social, não sei o quanto conhecem, tem a Escola Marista, que ela é particular, né, privada, mas eles têm uma regra de cada 3 matrículas, cada 3 mensalistas, eles abrem uma bolsa. Então, são escolas sociais, que são gratuitas. Essas escolas estão nas periferias das cidades, aqui na região da Grande Florianópolis. Então, tem uma em São José, que é o Jardim Joanelato, uma região bastante humilde ali, com grandes necessidades, e a escola está lá.
E ontem eles falaram na formação dos educadores, né, da equipe toda da escola, sobre direitos humanos e como a escola deve aplicar, né, as questões de gênero, de racismo, as questões de imigração, que aqui, acho Maringá é semelhante, mas Santa Catarina tem recebido muitos imigrantes, desde venezuelanos, haitianos, senegaleses, né, bolivianos, várias, e, claro, já tem vamos dizer assim, um DNA, né, de receber pessoas de fora, mas é muito grande. Eu posso dizer, hoje, na rede onde eu trabalho, minhas 6 turmas, eu tenho ali por volta de 30, 35 alunos, pelo menos em cada turma eu tenho entre 3, 4, 5 estudantes, venezuelanos, cubanos, argentinos, peruanos, então, de várias nacionalidades aqui, só para que tenham ideia de como está o movimento na região. Até russos, inclusive. Tem uma menina russa, a Maritza. Bom, e aí a Escola Marista ontem fez um evento para formar seus educadores sobre isso, inclusive sobre intolerância religiosa. Né? E é sempre um marco, acho, o Paulo, a própria Marilda, sabem, né, todo o vínculo, todo o propósito, né, da Escola Marista, e falar, levar temas como esse, principalmente tolerância religiosa, né, falar de religiões de matriz africana dentro de um espaço, e aí vou marcando, tem um espaço já todo vinculado ao catolicismo, então isso é um marco muito grande ali para a própria escola, né, de trazer o debate e de permitir esse debate. Foi muito bacana ontem estar lá. Então, só para dizer os direitos humanos, a importância dos direitos humanos. Mas qual o nosso viés? Então, começamos sempre com uma historinha, e aí, o nariz travando. Vender o mundo, né? Vencer o mundo. Então, fala de um ratinho, um camundongo, que via angustiado com um gato, e aí conhece um mágico. Então, esse ratinho diz, eu tenho medo do gato, e aí transforma ele em algo mais. E aí ele diz, não, mas agora eu estou com medo porque tem tal coisa, tal coisa. Bom, aí no final da historinha, o mágico diz para o ratinho, não, você volta a ser rápido, porque não importa né, o que eu possa transformar você. Você vai sempre ter medo de alguma coisa. Não é o que... né, não é o ponto, o próximo animal que você vai ser transformado. O problema é que tem um medo interno. Então, muitas vezes nós temos isso. Eu sou tal coisa. Para os jovens, como relacionar? Hoje eu estou aprendiz. E não esqueçam, eles não são jovens aprendizes, eles estão jovens aprendizes. Então, hoje você está jovem aprendiz, mas amanhã você pode ser o supervisor, amanhã pode ser o coordenador, pode ser o gerente, pode ser o empresário, mas você não pode ter o medo, né, de ser aquilo. Sempre vão ter coisas sempre vão ter desafios, dificuldades que vão nos trazer insegurança. Precisamos superá-las. O debate inicial mostra lá uma imagem, uma frase que fala: tentar mudar o mundo sem mudar a nossa mente é como tentar limpar o rosto sujo que vemos no espelho esfregando o vidro. Então, veja que a frase está relacionada com a historinha. Nós temos encontros em que essa historinha está mais diretamente ligada ao encontro e outros nem tanto. Mas nesse é muito próximo. Mas o que essa frase diz? Tentar mudar o mundo sem mudar a mente é como tentar limpar o rosto sujo que vemos no espelho esfregando o vidro. Então não adianta eu, né, tentar mudar as coisas e tentar ficar lá esfregando o espelho para tirar a sujeira, quando a sujeira está no meu próprio rosto. Então ele fala da responsabilidade que nós temos como indivíduos de mudar o mundo. E essa responsabilidade de novo, é 1 mais 1. É eu fazendo, transmitindo para o outro, fazendo minha parte, sendo exemplo para os outros, convidando os outros, incentivando outros para que também façam.
E aí nós vamos mudar o mundo. Não adianta só também apenas discurso, todo esse falatório, retórica, dizer que vamos transformar, se eu não faço no meu dia a dia. Eu não dou um bom dia, né, para o porteiro, eu não dou um bom dia para as pessoas que estão lá organizando a empresa. Não, eu só quero ver os líderes, né? Começa assim, pequenos hábitos. Bom, provoque o primeiro debate com isso, questionando sobre a frase, depois comece perguntando o que são os direitos humanos, qual a história, se eles conhecem a história dos direitos humanos. Tá? Nós temos sempre a imagem dos direitos humanos, ou pelo menos a primeira imagem relacionada com a ONU, então com a Organização das Nações Unidas, criada ali em 47, né, 1947, 48, pós-Segunda Guerra Mundial. Dali surge a necessidade de ter né, pelo menos uma norma, uma diretriz, uma declaração oficial do que são os direitos humanos, porque antes cada um fazia o que queria, né? Até mesmo as questões que envolviam pesquisas com seres humanos foram realizadas com todo o período da guerra, né? Durante o nazismo, eugenias e todas as outras. A partir disso começa a surgir os próprios conselhos de ética para delimitar o que pode e o que não pode, né, com esse ser humano. Mas anteriormente, o que envolve? Bom, tem Código de Hammurabi, tem as questões gregas, romanas, quem são os elementos que permitiram a próprio iluminismo, a Revolução Francesa, a independência americana, todos esses têm elementos que vão constituir a Declaração dos Direitos Humanos. Então, para entender isso, tem um vídeo, 10 minutinhos, o vídeo é sensacional, que faz esse roteiro trazendo essas informações. Depois, seu desafio, você vai ver que, puxa, esse encontro não tem aqui um conteúdo tão vasto. Por quê? Porque a pedida é trabalhar a declaração mesmo, trabalhar os artigos, identificar um a um. Nós temos sempre uma ideia ou um olhar sobre o direito ao trabalho, direito à educação, direito à moradia, direito à liberdade, e paramos por aí. Mas quais são os outros direitos? O direito a exercer suas crenças, ter sua religiosidade, o direito à autoria, ser reconhecido como autoria, então, desse espaço de dar oportunidade para a fala, que eles possam considerar isso, que esse é um direito humano, de quando estão no encontro ali, tendo a oportunidade de serem ouvidos, é um direito dele. Então, quando o educador, às vezes, não na insistência, mas né, pede, faz o comentário, está permitindo que ele se expresse como ser humano. Essas relações é que nós vamos construindo. Então, você vai ter a oportunidade de falar sobre os 30 artigos. Depois, como atividade de fixação, vai sugerir que eles façam uma mímica. Então, com uma turma grande, claro, cada um pega um artigo, com a sua turma ali um pouco menor, vai dar 3, 4 artigos para que eles façam essa mímica e os outros tentem né, descobrir, relacionar que mímica é essa com um determinado artigo. Depois tem um texto sobre a evolução dos direitos humanos, os impactos dele, e uma atividade com livros, jornais, que aí envolve a preparação, levar para a sala de aula, para que eles possam, naquele jornal, seja lá no Jornal do Dia, conseguir relacionar que matérias estão tratando de direitos humanos, né? Quais informações ali no jornal tratam diretamente sobre direitos humanos. E aí eles vão perceber que muitas das coisas que estão tratadas ali, desde os crimes ao comércio, vão estar envolvem os direitos humanos. Então, nesse exercício para eles. Atividade como revisão, tem um vídeo, 2 minutinhos, extremamente curto. O outro, também que possa ser usado, é uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público sobre os 70 anos da declaração, então, e essa já para encerrar o encontro. Esse é um pouquinho do roteiro do seu, como eu disse,
O tema maior é sentar e falar sobre cada um dos artigos. Tá? Dedica atenção ali para destrinchar o que é, mostrar para eles o que é cada artigo, como afeta a vida deles, a importância e como jovens trabalhadores, como cidadãos, eles precisam ter essa informação e esse conhecimento. Não sei se falei muito, eu acho que deu o mesmo tempo aí, distribuição do mesmo tempo. Ah, sim. Dois Não, deu temas. para entender bem. Deu, tranquilo. Deu? Ótimo. Então, aqui, repassando, algo que gostariam de acrescentar ainda nessa fala, alguma dúvida, ou gostariam de expressar até mesmo daquilo que estão aplicando em sala? Não, da minha parte está tranquilo. Edson, algum comentário? Não? Yara, quer acrescentar algo? Não, tá tranquilo, Daniel. Vamos na sequência. Então tá. Quero só aqui, já partindo, né, para esse nosso, talvez, finalmente, nessa manhã. Primeiro, a mensagem final eu vou dividir em duas partes. É um pequeno texto, e depois um vídeo também de 2 minutinhos. Por favor, Edson. Só a questão desse último grupo, o direito de imagem, eu já passo Muito bom. hoje, amanhã. Bom, pode passar para eles, Edson, tá? E estipular, foi ótimo, eu tinha esquecido, Edson, perfeito. Questão do direito de imagem, tá? Procedimento. Esse direito de imagem ele vai ser coletado a assinatura sempre em sala, tá? Vai ser pelos instrutores. Nós não vamos encaminhar o direito de imagem já no contrato. Já foi uma conversa com Yara e principalmente com a Andresa, que faz os contratos aqui em Maringá. Então, nós entendemos que vai ser um documento a mais para enviar para a empresa e que pode gerar outros questionamentos. Então, evita. Ali é um processo de contratação. Na contratação vai estar o contrato, os documentos trabalhistas e tal. Próximo passo nosso, aí, de responsabilidade, então, dos instrutores, coletar essa assinatura com os jovens. Eu vou disponibilizar na pasta, que hoje eu acho que está numa outra pasta, mas vou deixar na pasta de conteúdo, ali fora fora dos 17 meses, do administrativo, do introdutório específico, vai ficar na grande pasta, esse documento, tá, o modelo. E aí peço só atenção que eles são 2 modelos. Um, quando o jovem é menor de 18 anos, que aí os pais ou responsáveis precisam assinar, e o outro, quando ele for maior, ele mesmo assina. Então, só para deixar pontuado e a gente não ter mais dúvida desse procedimento. Opa! Apareceu mais alguém para o encontro? Qual o nome? É o Darwin. Darwin? Ele fica aqui sentado do meu lado, não tem jeito. Mas é um querido. Eita, Darwin, tá bom. Agora perguntarei sobre ele nas próximas. Que bom. Bueno, então, partindo para o próximo, gostaria de compartilhar com vocês um texto muito, muito curtinho, um parágrafo, que está nesse livro do Isamitiba, Educar para Formar Vencedores. Tá? É um livro direcionado para as famílias, nem tanto para as empresas, porque ele pretende tocar na socialização primária, que é no grupo familiar, e como esse grupo familiar pode, sim, educar vencedores, né? Jovens que possam aí ter um ótimo desempenho escolar e depois um futuro profissional. Então, nesse ponto que eu escolhi, ele está falando que a educação orquestrada tem mais cidadania familiar do que crescimento natural. Então, o que ele fala no parágrafo? Não, 1, 2, 3. Abro aspas. A cidadania familiar é uma prática pela qual nenhum integrante pode fazer em casa o que não deverá fazer na sociedade, e tem que praticar em casa o que deverá fazer na vida. Uma criança deve aprender que a brincadeira somente acaba quando ela guarda os brinquedos e deixar o local tão arrumado quanto estava, para outras pessoas poderem usá-lo. Isso inclui deixar a casa em ordem para que
Ao chegar a mãe não precisa arrumar a bagunça que os filhos deixaram. Insisto, uma criança deve guardar seus brinquedos, assim como qualquer um de nós deve deixar o banheiro limpo depois de usá-lo. No crescimento natural, a criança que não é educada desenvolve menos competências profissionais e futuramente vai pagar caro por este carpe diem, né? Por aproveitar o dia. Bom, o que essa mensagem nos traz de relevante? Ah, puxa, Daniel, está falando ali da família, certo, mas nós estamos criando também nossas famílias, né? São nossas equipes de trabalho, nossas turmas de jovem aprendizes. Então, quando vocês acessam o espaço, seja o Paulo lá no Cowork ou o Edson na Faculdade Eficaz, vocês recebem esse espaço muito organizado, limpo, adequado para o trabalho. Então, passam ou ajudem os jovens a perceber que quando o encontro termina, tudo tem que ficar no lugar, né? Não é deixar a cadeira lá de um jeito, de outro, fora do lugar, as mesas desarrumadas, às vezes fez uma dinâmica, ficou papel no chão, e estou falando aqui sem saber, acredito que vocês já fazem isso, tá? Mas, caso ainda não façam, nossa busca de excelência é o quê? Que os jovens aprendam no seu grupo familiar, que somos nós nesse momento, na ABRE, nossas turmas, essas práticas, que às vezes não foram tão entendidas ou tão bem ensinadas em casa. Ah, ele aprendeu lá que tem que arrumar, foi cobrado sobre arruma aí tua cama, mas lá ele não faz. Logo, ele vai chegar na escola, vai chegar na capacitação, deixar a cadeira fora do lugar faz parte. Ele não arruma a cama lá, para que ele vai arrumar a mesa, a cadeira, o espaço que ele está? E aí comecem a projetar isso para a vida futura, ou para a vida profissional deles. Assim como aqui no encontro, terminou o expediente, vamos organizar tudo, né? Opa, vamos deixar, se puder, melhor do que a gente encontrou, que essa é a regra, assim tem que ser na empresa, que eles possam levar isso também para a empresa. É um hábito simples, uma prática simples, mas que vai valorizar o trabalho deles. E claro, nós estamos falando aqui de arrumação, mas projetem outras relações, né? Do trabalho em equipe, de ser humilde para receber as informações, de partilhar conhecimento, de observar o colega que está ali com mais dificuldade e poder chegar junto para auxiliar. Então, são essas práticas profissionais simples que, de novo, pode ter aprendido na família ou não, mas que agora ele vai aprender com a gente e vai levar para o mundo, vai levar para o ambiente de trabalho. Então, esse é o nosso grande objetivo e Samitiba nos ajuda a pensar. E para encerrar essa minha parte, quero compartilhar um vídeo, também curtinho, vai estar relacionado com isso, e fala sobre o que é ser educador para você. Então, 1, 2, 3, espero que possa rodar perfeitamente, mas depois eu mando no grupo os links também, se não conseguirem né, entender ou assistir de maneira plena. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, por educação desde sempre. Hoje eu sou uma das fundadoras de um negócio de impacto que tem como objetivo democratizar o acesso à educação financeira no Brasil, com foco principalmente no público jovem. O compartilhamento, ele vem muito da ideia de dividir, mas no sentido de somar. Está muito relacionado a co-criar, é isso, criar junto. Porque a partir do momento que a gente compartilha, seja uma informação, seja uma vivência, um conteúdo qualquer, a gente também está se abrindo, está se tornando vulnerável a ouvir o outro, o compartilhamento do outro. Então você nunca sai só com o que você tinha dito e a pessoa também nunca sai só com o que você disse. É como se você depositasse um pouquinho da vida dela, ela depositasse um pouquinho dela na sua vida. É uma forma de crescimento. Depois que eu comecei a trabalhar com educação, eu percebi que eu aprendia muito mais, que esse conteúdo não vinha só do meu ponto de vista, do conhecimento, né, da informação, daquele conteúdo que eu tinha estudado, mas que para a educação efetivamente acontecer, ela tinha que ter um contexto e ela tinha que ser compartilhada. Não tem como eu falar de dinheiro sem entender a realidade daquelas pessoas que estão ali, sem ouvir quais são as vivências dela e a partir daquilo a gente chegar numa solução comum.
Educação não é unilateral, não é você abrir a cabeça das pessoas, colocar o conhecimento ali, fechar e ir embora. O que faz com que muitos alunos desistam e não se sintam pertencentes ao grupo, à sala, é que eles estão ali como receptores de informação sempre. Dificilmente eles têm espaço para compartilhar, para falar sobre aquilo que eles acreditam, para falar da realidade, para fazer aquilo fazer sentido para ele. A partir do momento que você abre espaço para que ele tenha voz, que ele se sinta parte do grupo, que ele entenda o motivo daquele conhecimento, eles aprendem muito mais do que a matéria em si, eles aprendem a compartilhar. Ser uma educadora é não deixar nenhum para trás. Dia 28. Ok. Nossa, muito legal, Daniel. Puxa vida. Viu? Oh, que bom. Manda esse vídeo para mim lá que eu vou divulgar. Muito legal. Legal. Então, esse é um vídeo curtinho, é uma campanha ali, né, da instituição, falou com vários educadores, selecionei esse para falar. Bom, um dos objetivos, claro, estamos aqui na nossa reunião, também sou educador, e a gente está aplicando todas essas práticas, ou pelo menos aquilo que a gente espera de práticas nos nossos encontros, também nas nossas reuniões. Então, a partir da próxima, espero dar, nesse sentido, um pouco mais de espaço, porque só eu falo, mas um pouco mais de espaço para que vocês participem. Então, a gente vai pensar, talvez dar pequenas designações, né, de alguns pontos de conteúdo para que vocês também compartilhem suas experiências pessoais. O Edson, como educador, tem uma vasta experiência, pode contribuir. A Marilda, toda essa experiência que ela também fala das relações que ela desenvolve, a participação em organizações, o Paulo, com toda a parte comercial. Então, nós vamos trazendo esses elementos e trazer, de novo, vinculando com a educação e com o nosso projeto. Principalmente o foco é sempre o nosso jovem. Então, primeiro, como educador, de tentar compartilhar mais. Eu também quero aprender como vocês. Então, esse vai ser o objetivo, tá? De deixar aqui, de co-criar, de criar junto, de se tornar mais vulnerável. O que isso quer dizer? Agora, direcionando para nós, em nossas salas de aula, que como instrutores, como educadores, nós precisamos também estar nessa posição, como a Bia, né, falou, de estar mais vulnerável. Em que sentido? De estar mais aberto, mais participativo, de permitir que os outros também contribuam. Então, esse é o movimento que a gente vai fazer e eu vou fazer aqui com vocês e convido vocês a continuamente fazer em sala. Permitir que os jovens sejam valorizados também naquilo que eles conheçam. Tá? Dependendo do conteúdo, claro, eu faço a ressalva aqui, não dá para a gente dizer o Edson agora tem o conteúdo 77, né? Ele pode, e já fica aqui a dica também para o Paulo, né? Ele pode fazer o contato com o jovem lá, não sei, né? com o Daniel, lá da turma dele, e dizer, ó, Daniel, vai ter uma atividade na aula e eu vou precisar da tua ajuda, tá? Posso contar contigo? Ok, isso o Edson pode fazer, mandando mensagem para ele. Agora, o Edson não pode dizer, ó, Daniel, eu tenho um texto aqui para a próxima aula, lê esse texto porque tu vai apresentar. Isso não pode, porque aí é hora extra, né? É atividade fora da jornada de trabalho. Mas ele pode ser comunicado, pode pedir ajuda dessa participação, tal, pode lembrar eles, ó, vou precisar, quem tiver jornal e puder levar para a aula, vamos usar, isso tranquilo. Agora não pode pedir, ó, leia um jornal aí, porque a gente vai ter atividade, tá? Sempre pontuando. Mas então, nesse sentido de participar, ou mesmo durante o encontro, né, de valorizar determinadas questões, turma do Edson, como ontem eu sinalizei aqui, tem vários músicos, tem desenhistas, então, com o tema do encontro, direciona ações para que eles possam, por meio do desenho, da escrita, da música, de outras ações, participarem. E aí sim, serem esses co-criadores, né? Que eles possam também compartilhar, trazer as experiências da empresa, as experiências do passado. Então, promova continuamente esse ambiente, tá bom? Deixo com essa dica, como orientação, e que vamos aplicar aqui também para nós. No mais, meus amigos,
deixo aí o espaço para vocês, caso queiram comentar algo mais. Não, é que eu vou só falar agora o Paulo, gostaria que ele desse uma geral sobre a parte comercial. Não, perfeito. Mas aí a gente pode, o Edson não precisa... Sim, tá. Eu pensei que você estava finalizando a reunião geral. Não, a gente finaliza o educacional. De minha parte, agradecendo muito por vocês exporem aí do tempo para ficar aqui ouvindo o Daniel. Chato, fala pra caramba. Mas espero que contribua muito para vocês e principalmente para os nossos jovens. Esse é o objetivo. Tudo que fazemos aqui é por esses jovens, tá? Que eles possam, sim, transformar a sociedade, mas para isso eles precisam transformar a si mesmos. E aí aqueles conselhos que o Edson dá em sala, os conselhos que o Paulo, Marilda também dão em sala, né? Os conteúdos de como perceber aqueles conceitos, os conteúdos, aquilo na vida deles, vai fazer uma grande diferença. Então, muito obrigado por serem partícipes nesse grande projeto.